Sim, aí deixa eu contar. Aí, tipo assim, ela chegou aqui, né? Não foi pra me apertar. Mas ela tinha chegado Poxa, aqui antes, recentemente, porque a internet dela não tava funcionando no celular, ela foi pedir minha ajuda. Só que aí ela aproveitou a viagem e falou que eu tava muito magro, porque eu tô estudando muito, não paro em casa, não tô comendo direito, não sei o quê. Beleza, né? Já tô acostumado com isso. Aí ela voltou agora, aí veio perguntar, né? Tipo, o que eu tô fazendo da vida. E pegou e disse assim: Ó, tá aqui pra você e deu 50 conto na minha mão. Caramba, do nada. Do nada. Aí falou, ó, isso aqui é pra você lanchar, porque você tá passando fome e eu quero que você coma. Diga aí. Tem um nome pra isso, pô. Tem um nome pra isso, chama. E aí, meus benditos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bendito Podcast. Meu nome é Israel Cardoso. Eu sou Caleb Alencar e hoje eu venho trazendo duas participações maravilhosas aqui. Uma delas é Felipe do Acre eu de novo. E aí, galera? Já é de casa aí, hein? e a outra é nada mais nada menos que ela, a maravilhosa, benditíssima, excelentíssima, ilustríssima, digníssima Nicole Arcanjo. E aí, galera? E aí, Nicole, o que você tem pra falar pra gente hoje? Fala aí sobre tu. Então, eu já tô bastante lisonjeada de ter sido convidada para participar do podcast. E, para quem não me conhece, meu nome é Nicole, mais conhecida como Nick. Eu sou de Recife, sou amiga do pessoal também do Orgânico, do Candeeiro. E fui convidada para estar participando aqui com o pessoal, para ser uma voz feminina. E acredito espero, né, que todo mundo goste das minhas contribuições aqui. É isso mesmo que você Finalmente, né? ouviu. É Finalmente. isso mesmo que você ouviu, meu amigo. A primeira voz feminina do Bendito é Nicole. Eu não sei Isso aí. Eu não sei se vocês acompanharam os stories que a gente postou recentemente. E nele, Pedro falava que a gente tá querendo começar uma nova etapa do Bendito. E a gente vai estar falando sobre obras específicas e coisas do tipo. E para encaixar com essa etapa nova, nada mais justo do que trazer pessoas novas e finalmente a voz feminina que tanto faltava no nosso podcast. Sim, você não vai mais escutar só homem falando por 40 Ninguém minutos. aguentava mais. Agradeço a Deus, né? Finalmente. Nicole, benditas sois entre os homens. Pois é, sou a única. Ele passou o dia todo esperando pra falar isso. Foi mesmo, velho. Tava guardando. Tá anotado aqui na minha tela. Pontos da pauta, né? Do Caleb. Pontos da pauta. Mas Israel, o que a gente tem pra falar aí hoje? Nessa nova etapa do Bendito hoje, Podcast. aproveitando, começando essa nova etapa aí com a Nicole e falando sobre obras específicas, nada mais justo do que falar da animação que parou a internet nos últimos tempos, que é Soul. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma animação recente que foi lançada pela Disney Pixar, que sempre solta aí animações maravilhosas e que foi motivo aí de muito bafafá na internet, muita discussão. E eu queria já que vocês falassem qual é a opinião de vocês sobre esse filme, de uma maneira geral, assim, o que é que vocês têm a dizer? A minha opinião é muito sucinta. Soul é super estimado. Eita! Farpas. Já começa assim, né? Eu vou ser sincera. Eu gostei do filme. Eu vi muita gente falando que seria superestimado. E quando eu assisti, realmente eu assisti esperando nada. Mas eu gostei do filme. Ele é bem a vibe Pixar mesmo, de tipo ser engraçado e ao mesmo tempo te deixar numa bad horrível. E tem muito aprendizado massa no filme, mas realmente, pra zoada toda que fizeram, eu acho que eu esperava algo bem mais legal. E eu confesso, Mas eu gostei. Sim, pois é. Que eu não vi nenhuma zoada antes de lançar o filme, né? Tô desligado. Uns dias bem atribulados pra mim. Mas quando lançou, eu assisti logo, né? E eu gostei, pra falar a verdade. Falou muito ao meu coração, vou dar um de crente aqui agora. Falou muito ao meu coração esse filme. Eu acho que eu tirei lições bastante interessantes dele e que a gente vai falar mais pra frente. Sim. Também pra mim, eu vou confessar pra vocês, eu não sou uma pessoa muito consumidora de animações, né? Eu escolho muito a dedo as animações que eu assisto, uma ou outra.
Apesar de eu gostar muito das animações japonesas, animes e esse tipo de coisa, esse tipo de animação da Pixar, eu não tenho tanto costume. Mas assim que eu vi o trailer do Soul, e eu acho que isso faz um bom tempo, eu fiquei bem empolgado, porque ele tem a proposta de envolver a música, e eu sempre gosto muito disso, sabe? De filmes que conseguem abordar a música de uma maneira interessante e tal. Tanto é que o nome do filme, né, é Soul, do gênero musical. Tanto é também que no último episódio sobre trilha sonora eu falei que Baby Driver é um dos meus filmes favoritos. Então quando eu vi que era uma animação que estava tentando trazer uma aplicação da música e meio a narrativa e tal, eu fiquei bem empolgado para ver o que eles iam apresentar. E aí teve toda a comoção na internet dizendo que ia ser um filme maravilhoso e não sei o que e tal. E criou todo aquele hype em cima. E quando eu assisti, eu realmente gostei muito do filme também. Pra mim, é incrível a mensagem que ele passa, assim como o Caleb, né? Me tocou muito. Tem muito a ver comigo, com coisas que eu... Falou teu coração, isso aí. Falou ao meu coração. Nossa, demais. Veio direto do alto, cheio. Tu levantou as mãos, fechou os olhinhos. E foi... E assim, foi bem legal. Quando eu terminei o filme, eu fiquei bem reflexivo e pensativo sobre as coisas. E só que assim, temos que admitir que o hype, ele tende a prejudicar muito dos filmes, né? Não sei se vocês concordam com isso. Sim, concordo demais. Porque assim, eu demorei pra assistir esse filme. Eu acho que depois que ele estreou, eu fui assistir um mês depois, alguma coisa assim. Então eu peguei todo um hype, principalmente no Twitter, que, meu Deus, o filme era maravilhoso e tal. Alguns amigos também tinham comentado que... Eu lembro de ter visto teu tweet sobre isso. Pois é. Aí eu achei... Por isso que eu falei que eu achei superestimado. Eu tava esperando uma coisa muito grandiosa, porque principalmente quando a gente espera um filme Disney Pixar, a gente espera algo grandioso. Ao contrário do Israel, eu sou um grande consumidor de animação. E a animação talvez seja um dos meus gêneros, não sei se eu posso chamar de gênero, mas é um dos meus tipos de filme favorito, que é a animação. Então eu fui com uma grande expectativa e Soul não supriu essa expectativa nem de longe. Mas assim, a parte musical é incrível. Jazz, meu Deus, qualquer coisa que trabalhar com jazz é incrível, velho. E assim, toda a lição que ele acaba te trazendo no fim das contas, ela é importante. Só que assim, eu acho que deixou muito a desejar em questão de roteiro, em questão de fazer, amarrar tudinho pra que ficasse melhor, sabe? Nisso aí eu concordo com o Felipe, porque nós temos personagens ali que acabam não sendo muito bem trabalhados, né? Eu acho que fica muito centrado ali no Joe e na 22. Não sei se vocês estão tentando dizer. Isso. É verdade. Dava pra trabalhar muito mais. Não, até na 22, cara, dava pra trabalhar mais nela. Ela é uma personagem fantástica. Entende? E aí, pra você que não viu o filme aqui, eu não vou deixar você boiando nesse episódio. Vou tentar dar um resumão aí, sem dar spoilers pra vocês do que é a história. Ela conta a história do Joe, que ele é um professor de jazz da escola. E o maior amor da vida dele é o jazz. Ele ama esse gênero musical, ele dá aula e aquilo pra ele é um motivo da vida dele, um motivo de viver. Só que ele nunca conseguiu deslanchar na carreira. Acontece que a história, o plot se inicia bem assim, ele tá lá vivendo a vida dele, até que recebe uma oportunidade dos sonhos de cantar, de tocar, na verdade, com uma banda super requisitada, com uma mulher super famosa no jazz. E ele fica muito animado, como se dali fosse mudar toda a história. Só que vem o baque, isso aí não é spoiler porque isso tem no trailer. O Joe, ele morre antes de realizar o sonho dele. E aí ele vai se direcionar para uma realidade paralela, onde as almas elas ficam antes de acabar tudo de verdade. E nisso ele descobre que ele está num estado de meio morte, meio vida. E ele vai perceber que a única forma dele voltar à vida dele é ajudando uma alminha ainda que não... Eu vou concluir aqui. O Joe, ele tá com a mão no soro e a mão na vela.
E é isso. E a 22, no caso, ela não quer ir pra Terra, né? Ela tá bem com a vida dela, a vida, entre aspas, dela ali naquele lugar e não quer ir pra Terra. Não, e lembrando também que, na verdade, esse lance dele ajudar a 22 não é tipo uma missão que ele recebeu, foi uma coisa que ele acabou caindo porque Sim. ele tentou fugir Da morte, né? do Isso. destino da morte dele. Porque eles vão apresentar dois conceitos, né? O conceito da pré-vida e da pós-vida, né? Pode. Não, da pré-vida e da Isso. pré-morte, né? Isso. E aí... Não, Não? pré-vida e da pós-vida. É, Porque tem aquela parte das sim, almas, sim. que elas ficam ali antes de ir pra Terra, Exato. e depois tem o destino das almas depois de morrer. Isso. Pré-vida e pós-vida. E aí, nesse pré-vida, você tem as almas que ainda não encarnaram, vamos dizer assim, vivendo numa escola da vida, né? Eles vão criando as personalidades deles, os sonhos e tudo mais, e a identidade antes deles encarnarem. E aí tem a alma da 22 lá, que é uma alma que ela não quer encarnar de jeito nenhum, porque ela acha que a vida não faz sentido, que não vale a pena ir pra Terra, que não vale a pena viver. E aí você encontra o Joe, que acabou de morrer, entre aspas, né? E logo depois de realizar o maior sonho, o maior propósito da vida dele, que era tocar o jazz de maneira relevante. E a 22, que não vê propósito, que não vê motivo de estar na Terra. Então você vai ter meio que esse contraste, né? Do Joe querendo voltar de toda forma para a Terra e a 22 querendo viver a vidinha dela lá, sem descer, sem encarnar, nada de sonho, de propósito, de coisa. E meio que eles vão aprendendo juntos um com o outro, né? Exatamente. É real. Nessa relação deles dois, você vai percebendo que, na verdade, é bem o contrário, né, do que você achava no começo do filme. Você vai mudando de opinião em relação aos personagens, ao que você achava deles. Sim. A 22 ela parece insuportável no início, mas aí depois você vai meio que Isso. achando ela. E ainda tem a questão de tipo, que tem aquela questão da missão, né? Cada um recebe uma missão para cumprir na sua vida e ela não encontrou a dela. E o Joe, ele acredita firmemente que a missão dele é o jazz, né? É o sobre tudo mais. E ele acaba esquecendo de viver todo o resto em prol disso. Spoiler, acabou o episódio agora, né? Tudo isso que a gente conversou abre muitas coisas pra gente pensar a respeito e de cosmovisão cristã e tudo mais. Mas algo que me chama a atenção do Soul e em muitas animações, eu não sei se vocês vão concordar comigo, é que eles têm essa capacidade de trazer narrativas meio que simplistas, historiazinhas que você consegue contar para crianças e crianças entenderem, mas aí por trás disso eles vão desenrolando uma mensagem super complexa e reflexiva e deixando você meio depressivo e tal. A animação, ela tem essa capacidade, né? Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô dizendo. Sim, Eu acho que nessa animação especificamente, eu concordo que tem essa missão, mas nessa animação especificamente, eu vi muita gente dizer que não era uma animação para crianças. Mas eu acho que, pelo contrário, eu acho que é depressivo e triste pra gente, que já é adulto, e entende que a gente já perdeu um tempo e tenta aplicar aquilo ali para a vida da gente, né? Mas para a criança também é uma lição massa da criança olhar aquilo ali e pensar, não, eu tenho que viver minha vida, aproveitar a minha vida. Que mesmo que seja de uma forma infantil, mas ela já entende esses conceitos. Sim, com certeza. Porque, na verdade, ele acaba... O efeito, né? Como tá falando, o efeito no adulto é diferente do efeito que pode causar na criança. Exatamente. Para a criança não vai ser uma questão complexa e existencialista. É mais algo como uma lição para aprender a aproveitar a vida e a seguir os seus sonhos e tudo mais. Enquanto para o adulto Exatamente. já é uma coisa de você ficar depressivo por não ter feito isso, né? É como Toy Story, né, velho? Porque Toy Story, quando você é criança, você assiste de uma forma. Você tá assistindo ali pra se divertir. Mas depois que lançou o Toy Story 4,
Eu já depois, Depois que você cresce, você eu só já chora. depois de velho, barbado, né? Você vê toda aquela história de amizade que tem por trás, né? Do Andy, do Buzz, do vaqueiro lá, que eu esqueci o nome agora. Do Woody, né? Uhum. De todos os brinquedos lá do É, Andy. é, E a mesma e coisa é, com o Soul, né? Acredito que sim. as crianças de hoje vão ver de um jeito e futuramente elas vão ver de outro jeito também. Talvez como a gente vê hoje, não sei, mas de uma outra forma. E eu acho que assim, a animação ela consegue trazer uma emoção maior para a pessoa que tá assistindo, sabe? Algo que num filme live action, por exemplo, tipo, o ator ele tem que, mano, dar vida ali, fazer uma atuação do caramba, fazer você se sentir naquele negócio, naquele ambiente e transmitir aquilo que tá sendo passado na narrativa. Na animação parece que isso acontece de uma maneira muito mais simples. É muito mais fácil de você se conectar a isso. É meio contraditório, de certa forma, né? Porque a gente não vive uma animação, mas é uma característica muito única, assim, desse tipo de filme. Não sei se vocês concordam comigo também. Sim, eu concordo. Sabe por que isso acontece? Porque, na verdade, as emoções e como é que é, as feições dos personagens, elas são muito mais Uhum. intensas. Então, pra gente ter empatia com a animação, acaba sendo muito mais fácil e muito mais abrangente do que você ter uma empatia com um personagem em live action, né? E também tem o fator que eu chamo de fator nostalgia, né? Você vai ver a animação com aquela nostalgia no coração. E, tô vendo esse desenho bonitinho, mas, tipo, tá falando de uma coisa. Tá trazendo uma lição por trás. É fantástico pra mim a maneira como o filme ele consegue trazer de maneira tão simples essa mensagem que é tão profunda. E aí, já queria começar a falar sobre o filme propriamente dito, né? É interessante a gente pensar que o Joe, ele é uma representação muito clara da gente como ser humano. Porque eu não sei se vocês lembram do momento que ele tá com a 22 lá no pré-vida e ele tentando ensinar ela algumas coisas. E aí tem um ambiente lá que permite com que você reviva todas as memórias da sua vida. E é muito engraçado porque vai mostrando todo o passado do Joe, ele nerdzão, ele criança, quando ele conheceu o jazz, e como aquele momento foi mágico e marcante, e como aquilo foi importante, como ele guardava aquilo com, com muito amor, com muito carinho. No entanto, logo após essa cena, isso me chamou muita atenção, tem uma cena que o Joe, ele vai vendo memórias que parece que ele tinha apagado, que era as memórias das coisas ruins que tinham acontecido, dos nãos que ele tinha levado por causa do jazz, das portas fechadas que ele tinha enfrentado. E não sei se vocês já passaram por isso, mas tem vezes que eu paro para pensar no meu passado e parece que algumas memórias simplesmente são apagadas porque eu não quero lembrar, né? E o filme ele consegue mostrar muito isso, como a gente escolhe aquilo que a gente quer lembrar para fazer com que acreditemos em algo, para construir uma narrativa que nós acreditamos. No caso, eu acho que nessa cena também me chamou muita atenção que quando ele começa a ver essas lembranças que ele não queria lembrar, ele começa a falar que a vida dele foi uma ilusão. Só que é como se não era só porque eram lembranças ruins, era porque ele estava tipo tão obcecado naquilo que ele estava focado ali na vida dele, que ele queria porque queria ser músico e viver disso e ser famoso com isso, que todo o resto da vida dele ele totalmente esqueceu. Tem uma das lembranças que ele vê, inclusive, que ele tá numa lanchonete comendo sozinho e foca bastante nessa lembrança, que eu acredito também que é uma forma até de mostrar como ele ficou tão apegado a isso, que até de amizades, de pessoas ao redor dele, de relacionamentos, ele não tinha, de tão obcecado que ele estava em conquistar essa meta que ele tinha, tá ligado? E fez com que, quando ele percebeu isso, eu acho que ele meio que o que eu tava fazendo na minha vida esse tempo todo, que esqueci de todo o resto, tá ligado? Eu acho que é um dos primeiros baques, assim, que ele começa a ter, de, tipo, repensar sobre essa questão desse propósito. Será que o jazz realmente ele é isso?
essa coisa tão importante para ele, que só trouxe felicidades e tudo mais, o que é algo que ele não quer abrir mão de jeito nenhum, ele pensa que aquilo ali é o mais importante, é o mais essencial e tal. É bem interessante a gente parar para pensar e como a 22 ela vai observando isso, né, e pegando isso para ela, assim, de, tipo, lá, eu sabia que a vida tinha essas coisas ruins e tal, e que não vale a pena viver por causa desse tipo de coisa. Só que eu acho que o que o filme ele quer trazer com isso é que existe um valor, né, nessas memórias ruins, nesses momentos ruins que a gente passava. E às vezes a gente simplesmente não quer lembrar deles porque são momentos dolorosos, mas existe uma importância nesses momentos, né? Realmente. Tanto que no final ele meio que volta a se lembrar de todas essas lembranças que ele teve, até com a mãe dele, com o pai dele. Ele meio que entende que ele também precisa dessas lembranças ruins. Porque às vezes a gente pensa que a gente só vai aprender com o que foi bom pra gente, né? Mas na verdade é o contrário, né? é o contrário. A gente aprende mais. A gente aprende de verdade quando acontece coisas ruins, quando a gente quebra a cara, quando a gente se machuca. Tem gente que não aprende, tem gente que não aprende. Mas na maioria dos casos é isso. E se você só tem, né, coisa boa ou só acontece aquilo que você quer na sua vida, como é que você realmente vai aprender a ouvir o não, aprender a cair e levantar depois disso? Como é que você vai realmente ser forjado, né? Como é que você vai realmente crescer se só acontece aquilo que você quer na sua vida? Então é muito importante as derrotas, né? E as dificuldades e as dores, principalmente para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Tem que lembrar que, né, quando Paulo fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, isso não é que tudo vai acontecer bem e vai dar certo porque isso coopera para o teu bem. Não, na verdade são coisas ruins que cooperam para o nosso bem principalmente. Ali ele tá falando do contexto de perseguição, né, de morte e tudo mais. Tem até aquela frase bem famosa do C.S. Lewis, não sei se vocês já ouviram falar, que ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus, né, para acordar um mundo que tá dormindo e tudo mais. E eu vejo muito como isso, sabe? Durante muito tempo da minha vida, eu pensei que a minha vida, tô sendo redundante, mas que a minha vida, ela teria que ser 100% da maneira como eu desejava. As coisas, eu tinha que viver sempre lá em cima, e as pessoas me diziam isso, que se viesse uma coisa ruim, eu tinha que repreender, né? Porque isso aí é obra do demônio. Deus, ele não quer que a gente passe por momentos ruins e coisas do tipo. Mas algo que Soul, ele traz à tona para a nossa memória é que esses momentos ruins, eles têm um peso sobre a forma como a gente vai enxergar o mundo, ou devem ter um peso sobre a forma como a gente vai enxergar o mundo, gigantesco, sabe? Tanto é que mais à frente do filme, a gente vai ver que a 22, ela passa por um momento ruim, e aí a gente pode falar mais sobre isso lá na frente, ela passa sobre um momento ruim e não lida com aquele momento de uma forma correta. Isso começa a fazer um mal a ela. É como se ela estivesse sendo torturada por essa vivência ruim. Justamente porque ela simplesmente não aprendeu a como lidar com a rejeição, a como lidar com coisas ruins, vamos dizer assim. E quantas vezes a gente é como a 22, né? A gente simplesmente não sabe lidar com esses momentos ruins e não consegue entender que é um aprendizado que a gente pode tirar dali, né? Não é realmente. A 22, quando ela começa a surtar por causa daquele episódio, que ela fica, na verdade, quando eu vi aquele pedacinho ali, eu fiquei pensando que uma pessoa que já devia ter passado pela mesma coisa era o próprio Joey, tá ligado? Porque eu esqueci o nome daquele personagem que fica naquele navio, que leva ele pra aquele lugar ali.
Bicho grilo. Isso aí. O bicho grilo fala ele que aqueles pessoas que viram os monstros ali são pessoas que se apegaram tanto a alguma coisa que ficaram obcecadas e se tornaram aquilo ali. E, na verdade, quando eu vi a 22 quase se tornando aquilo ali, eu fiquei pensando que o Joey, provavelmente por pouco, acho que só por ele ter morrido, é que ele não se tornou um monstro daquele ali, porque a vida dele estava realmente ficando da mesma forma que ela estava ficando naquele momento. Só que eu acredito que a única coisa que fez com que ele não se tornasse isso foi justamente essa parte dele ter deletado essas lembranças que meio que impediram que ele ficasse da mesma forma. E ela não, né? Ela ficou com aquilo na cabeça e que meio, na verdade, explica ali que a questão não era que ela não estava encontrando nenhuma missão, né? Era que acho que ela tinha medo de que não conseguisse ser boa na missão que dessem a ela, tá ligado? Eu acho que ela não fosse suficiente, na né? verdade, tinha Como se medo. ela não fosse suficiente. E isso. Pra... Eu acho que ela tinha mais medo de ir. Não era porque ela não queria, que ela estava bem ali, era porque ela tinha medo de ir para a Terra, não sabia como era. E é uma parte muito massa que eu amei, é quando ela desce para a Terra e come pizza. Isso aqui eu achei fantástico. Porque mostra como besteiras, assim, coisas pequenas que a gente acha super comum, super corriqueiro, que a gente nem presta mais atenção. E quando aí ela vem e experimenta essas experiências, até naquele momento que ela vê a aluna do Joey tocando, que ela fica maravilhada olhando também. Tipo, ela olha aquilo ali e ela fica apaixonada, coisa que ele até olhava e se admirava, mas não parecia ter mais essa paixão, essa surpresa de aproveitar aquele momento ali. Então ela meio que... Esse momento para mim foi crucial no filme, porque mostra como ela experimentou que tinha coisa boa no mundo para ela fazer, mas ela estava tão cega que o que para ele era uma besteira, uma coisa corriqueira, para ela foi espetacular, uma experiência incrível. Isso é massa, porque na verdade o que eu percebo é o seguinte: toda aquela preparação, né, do pré-vida que acabou criando nela esse medo, porque e ali, pelo menos eu me vejo muito, que a gente vai sendo sempre preparado como se a razão da nossa vida, como se a gente só fosse feliz se a gente conseguisse uma profissão ou se a gente arranjasse, né, alguma coisa que fizesse sentido, ou seja, a gente fica bitolado naquilo ali. Não, eu tenho que ser assim, eu tenho que alcançar isso, eu tenho que seguir esse American Dream aqui, senão eu não vou ter sentido na minha vida. E o que eu vejo, né, o que aconteceu, que ela criou todo esse medo, é que justamente ela achava que ela não conseguiria atingir aquilo que tanto queria que ela atingisse. E muitas vezes a gente acaba sendo da mesma forma. A gente se torna muito ansioso na vida por medo de não atingir aquilo que as pessoas querem que a gente atinja. Que, na verdade, é um aprendizado duplo, tanto para ele quanto para ela, porque nisso aí que tu tá falando é algo que o Joey não sentia. Ele, em momento algum, parece duvidar do propósito dele, da capacidade dele. Ele, em momento algum, se acha ruim no que faz, ou você não percebe em momento algum ele se achando ruim, ou se achando com pouca capacidade, ou inseguro de alguma coisa. Ele parece ter muita certeza de que ele é capaz, ele só quer chegar lá, tá ligado? É aprendizado duplo ali entre Joe e a 22. Ela ensinando a ele as coisas que... E ele ensinando a ela, né? As coisas que faltavam nos dois. Sim, com certeza. Um episódio muito legal do Mundo Cópia. Olha, já fazendo um mechan pro concorrente. Brincadeira. Mas tem um episódio muito legal do Mundo Cópia que o Iago Martins ele fala sobre o Naruto, né? Vocês já assistiram. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. O nome do episódio é O Naruto Sente Falta de Sentir Falta. Porque o que acontece? Toda a trama do anime, do desenho, seja lá como você quer falar,
é o Naruto buscando se tornar o grande líder da vida dele. Acontece que o anime ele terminou. Chegou até o fim e a gente teve o pós-anime, vamos dizer assim, que conta a história dos filhos do Naruto. E o Naruto ele realizou o sonho dele. Só que aí quando você vai perceber nessa nova série, né, filhos e tudo mais, aquele menino que ele era super animado e que ele ansiava por realizar o sonho dele, hoje ele é uma pessoa extremamente triste. Porque parece que ele tava tão fissurado, e eu vejo isso no Joe também, ele tava tão fissurado em conquistar alguma coisa, que quando a gente finalmente conquista isso, parece que não tem o mesmo valor, né? O Joe, ele desejava de toda forma tocar e viver a fama do jazz e tal, até que, já adiantando lá pro final do filme, ele finalmente consegue tocar, ele finalmente consegue voltar para a vida dele, e aí ele termina de tocar e ele fica tipo, tá, é só isso? É tipo, Essa parte é minha massa. vida toda foi só para isso? E ele fica, e agora? Tipo, qual é o próximo passo? E aí que tem o choque de realidade, eu acho, naquilo que vocês estavam falando. Porque o Joe, ele estava tão certo, ele estava tão seguro que aquilo que ele acreditava era a verdade, que ele nunca realmente parou para refletir sobre isso. E aí, quando ele se choca com a dura realidade de que talvez o jazz não fosse tudo aquilo que ele precisava, ele não sabe o que fazer, velho. Ele não sabe o que é E que que, vem depois. e que a vida não é só aquilo, né? A vida não é só aquilo. E que a nossa vida ela não pode ser fundamentado apenas em algo, né? Em uma coisa só. Isso tem muito a ver com uma questão de satisfação, né? Não sei se vocês conseguem ver isso também. Sobre como a gente é insatisfeito. Parece que a gente sempre precisa ter alguma coisa pra estar correndo atrás, senão a vida ela não faz sentido. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Sim, com certeza. Certa vez eu estava numa aula de filosofia, no meu cursinho do ensino médio, né, para vestibular. E o professor ele foi citando alguns exemplos de filósofos que falavam sobre isso aí. E ele dizia que o ser humano ele sempre estava em busca de algo maior. E se ele tivesse uma caneta, agora ele queria um caderno. Se ele tivesse um animal, agora ele queria dois. E que chegava um momento em que ele entendia que aquilo ali não fazia mais sentido para ele. Que viver uma busca incessante por alguma coisa, por algo maior, não fazia mais sentido para ele. E é isso que eu vejo no Joe em alguns momentos do filme, né? Quando ele entende que o propósito dele ele não é tudo, né? Não é tudo sobre ele. Sim. É bem isso. Isso me leva muito para Eclesiastes, pô. Porque, por exemplo, Salomão, né, durante o livro todo, ele vai falando que ele fez de tudo na vida. Ele experimentou, né, das suas riquezas, das bebidas, das mulheres Mulheres, e de tudo, iates. da sua juventude e tudo mais. Só que, no fim das contas, nada fazia sentido. Se não Correr atrás fosse... do vento, né? Tudo é Exatamente, se vaidade. não fosse fazer algo realmente para Deus, para o Senhor, se não fosse gastar a sua vida para o Senhor, nada mais faria sentido. Então, quando a gente fala sobre satisfação, sobre propósito, sobre, né, contentamento, é impossível a gente não Não lembrar disso. lembrar do Eclesiastes. E aí a gente tem a contraparte do filme, né? Ao passo que, voltando àquilo que a gente estava conversando anteriormente, ao passo que o Joe ele estava muito certo de que aquilo era o que ele buscava, a 22 a todo momento ela ficava se perguntando: será que qual é o meu propósito? Será que existe realmente uma missão? Qual é? E aí, por causa do Joe, ela fica tão fissurada nisso também, de que ela precisa encontrar uma coisa que dá sentido à vida dela, que ela acaba se perdendo, né? Virando aquele monstro lá gigantesco. Mas o filme meio que já vai dando umas respostas antes, através daqueles curtos momentos de alegria
através de ela conhecendo, dela comendo a pizza, né, que a gente falou, e dela vendo que existe uma beleza e um valor nas coisas simples da vida, naquilo que é comum na vida. Enquanto eu vi essa cena, cara, eu só consegui lembrar daquele filme, que é um filme maravilhoso, que eu amo, dos meus filmes favoritos de romance, que é Uma Questão de Tempo. Não sei se vocês já assistiram. Nunca vi, velho. Nossa, esse filme é Ah, muito eu amo bom. esse filme, velho. Esse filme é Meu muito Deus. Esse bom. filme é fantástico, é maravilhoso. Você precisa É assistir, meu você não filme assistiu, favorito, pô. assiste esse filme. Eu quero muito falar sobre ele ainda no Bendita, mas ele traz essa mensagem também, né? De uma maneira bem resumida, ele conta a história de um cara que ele tem a capacidade de voltar no tempo, né, e reviver momentos da vida dele. E ele vai revivendo e revivendo vários momentos felizes, até que no final ele percebe que aquilo que ele tinha de mais belo na vida dele era simplesmente viver uma vida comum. Viver. Justamente. Realmente, tipo, a gente para pra pensar em uma questão de tempo e em Soul, a gente percebe que realmente o que faz sentido na vida é viver. Não o teu propósito, porque de nada adianta o teu propósito se o meio pelo qual você não ligar, né? Então tudo isso leva para a questão de satisfação, de contentamento. Deus nos colocou aqui para a gente viva, né, e se deleite nele. Uhum. Aí a gente já vai indo para John Piper, né? Uhum. Que Deus, ele é glorificado em nós quando nós Quando somos são... satisfeitos nele. E Essa é a ideia. eu acho muito massa, porque enquanto eu assistia, eu lembrava de momentos da minha vida. E hoje mesmo, eu comecei a trabalhar, né? E voltei a trabalhar muito, muito longe de onde eu moro. Só que nesse meu tempo eu pego 2 ônibus e eu tenho a oportunidade de, nesses ônibus, quando eu tô indo para casa, me deparar com o mar belo de uma pessoa. Olha só que coisa maravilhosa. E hoje eu tava nessa caminhada, né? E saindo do trabalho super cansado, meu Deus, eu preciso ir pra casa, eu tenho coisa para fazer, não sei o quê. Até que eu me deparo com aquele mar lindo, maravilhoso, e parece que tipo, as minhas preocupações, elas se tornam muito pequenas diante da beleza que eu consigo ver na criação de Deus, sabe? E aquilo, tipo, me conforta e aquilo me traz à memória que, cara, Deus, ele cuida da gente. Deus, ele criou um mundo muito maravilhoso. E ainda que a gente seja pessoas com memórias muito ruins, a gente esqueça das coisas muito fáceis. A gente esqueça de maneira muito fácil que sobre Deus estar cuidando da gente, sobre Deus ele ter nos criado e tudo mais. Mas Deus, ele, por meio da sua criação, constantemente está nos lembrando disso, sabe? E essa é uma mensagem que eu consegui pegar muito no filme. De tipo, a criação, as coisas boas que tem na nossa vida são como instrumentos de Deus para nos lembrar em meio à correria da vida, de que ele é real, de que ele tem cuidado de nós, de que ele nos ama e que essa vida ela faz sentido. Porque ele nos criou, né? E ele criou tudo isso ao nosso redor. E isso é algo maravilhoso de a gente pensar. Amém. Pregou. Eu concordo, não tenho nem o que acrescentar depois dessa aí. É verdade. Isso porque Mas tava, estamos isso porque acabando tava por tirando aqui. onda comigo, tá vendo? Ainda bem que foi ele falando. Não, eu sempre sou o cara que prega. E esse papo me faz pensar numa citação do Nathan David Wilson em Notas de Xícara Maluca. Deixa eu pegar aqui um trecho onde ele fala o seguinte: o mundo é belo, mas terrivelmente esfacelado. Eu o amo como ele é, porque é uma história e não está parado em um lugar. Ele está cheio de conflitos e trevas, como toda boa história. Há almas hostis para contar, um mundo de surpresas e questões a explorar, uma personalidade continuamente sondada a ser descoberta e entendida na realidade ao nosso redor. E há alguém por trás disso. Respostas desconfortáveis para comos, porquês e queis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele.
bem-vindo ao poema dele, à peça dele, ao livro dele. Deus, que as páginas toquem seus dedos. Esse livro é bem um resumo de tudo que a gente tá falando, velho. Ele aborda isso de uma forma muito, muito poética. E eu acho muito bonito. Isso aí que tu leu é realmente um resumo de tudo que a gente tá conversando aqui, né? É bem. Tipo, se encaixa bastante. E esse livro, ele trata esse tema de uma forma que é bem parecida com o filme. De uma forma como se fosse um filme mesmo. Eu, inclusive, recomendo que todo mundo leia, porque é muito bom. Andy Wilson, ele é incrível. O Morrer de Tanto Viver também vai por essa mesma vibe. E é muito bom. Bom mesmo. E assim, eu acho que no final de tudo isso, tem aquela pergunta que ronda o filme todinho. E aí eu quero saber o que é que vocês têm a falar sobre isso. Qual é o propósito, afinal, que o Joe, que a 22, eles buscam? Existe um propósito para a nossa vida? Não existe? Como é que vocês veem essa questão aí? Pergunta complexa. É complexo, mas eu acho que a gente já respondeu, né? Sim. Porque quando a gente fala que, na verdade, Deus, ele é mais glorificado em nós quando nós somos satisfeitos nele, a ideia é de que o propósito, na verdade, é viver para a glória do Senhor. Então, independente Verdade. de, o meu propósito, o meu chamado, que eu tenho que fazer isso ou aquilo, que eu tenho que conquistar isso ou aquilo, é que acima de todas as coisas, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E Deus, ele se importa com o nosso contentamento. Deus, ele se importa com a nossa felicidade. Mas essa felicidade não é longe dele. Essa felicidade é diante dele. Então, nós temos que aprender ao mesmo tempo desfrutar daquilo que Deus nos dá e transformar aquilo que está, né, manchado do pecado. E com tudo isso, glorificar a Deus com a nossa vida. Uhum. Então, independente de qual seja a nossa vocação ministerial ou profissional, existe uma vocação espiritual que ela abrange toda a nossa vida. Muito massa. No caso, o conceito de felicidade aí é que é a chave, né? De não ser, de ser não o que eu acho que me faz feliz, né? Essa é a diferença. Pois é, muito legal. E assim, todos nós, de um jeito ou de outro, a gente luta pela felicidade, em busca da felicidade, e busca isso nas mais diversas coisas. Só que eu acho que todo mundo passa por um momento na vida de que é decepcionado pelas coisas, sabe? No sentido de que, tipo, a gente sempre tá buscando a felicidade em algo, no trabalho, na música, como o Joe, ou, sei lá, na universidade, na faculdade. Só que chega um tempo que essas coisas, elas simplesmente não conseguem corresponder àquilo que a gente tanto espera delas, né? Eu acho que isso revela muito do nosso tempo que a gente está vivendo, de pessoas insatisfeitas, de pessoas lutando com essa questão de propósito de vida e ansiedade, depressão e, mano, eu preciso de alguma coisa, preciso de algum motivo para viver e tudo mais. Eu acho que todo mundo passa por essa decepção. Umas pessoas de uma maneira mais intensa, outras de outra maneira. Mas eu lembro muito disso, de como eu já fiquei mal em alguns momentos da minha vida, porque eu esperava muito, sei lá, da universidade, eu esperava muito do meu curso dos sonhos, e aí simplesmente isso não correspondia. Não sei se vocês já passaram por isso também. Com certeza. Acho que a vida da gente inteira é isso, né? Porque, na verdade, a gente vai se esquecendo disso e tem que ser sempre lembrado. Os baques fazem parte. Exatamente. E quem nunca passou por isso, saia desse podcast porque você é perfeito demais para andar com a gente. Eu passei por uma situação dessa recentemente, de pensar que nada fazia sentido disso, né? Esse podcast não fazia sentido. Eu pensei isso, cara. Eu pensei realmente. Pensar por que é que eu tô aqui, mas a gente tem que lembrar que tudo isso é graça, né?
Tudo isso é somente a misericórdia de Deus. E que os Bucks também vão fazer parte, como Nicole disse. Que a gente tem que aprender a levantar quando levar uma queda. É real. Os Bucks fazem muito parte. Tem que aprender a levantar e tem que lembrar que a gente não levanta sozinho também. Isso, verdade. E que pode cair de novo. E eu quero terminar aqui minha fala fazendo uma citação aqui a nosso querido amigo Felipe da Guia. Olha, eu ia citar, eu tava com a letra de Camará aqui agora, mas vai. Se for preciso a brisa acabar, se é necessário o lago secar, se for virar tudo cinza e eu achar que eu perdi tudo, eu perdi nada. Vem lembrar que eu perdi nada. É isso. Isso tem muito a falar com a gente sobre a satisfação, né? Acabou. A gente termina Fala. o podcast de hoje com isso. Recomendando, vai escutar Calmará também. Vá pensar sobre. Vai escutar Calmará, velho. Segue a galera no Instagram também. Eu acho que é uma mensagem que deixa a gente meio depressivo, né? Meio reflexivo. E talvez você que nos escute esteja passando por essa fase agora, a gente não sabe. Mas a gente não quer terminar isso de forma nenhuma de maneira depressiva. A ideia para Ixi, boy, já era. a ideia para finalizar isso de uma vez por todas o nosso episódio é dizer que, meu irmão, como disse a música aí do Felipe da Guia, quando você pensar que perdeu tudo, Deus ele grita aos nossos ouvidos dizendo que não perdemos nada, né? E terminamos o nosso podcast de hoje. Glória. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Como sempre, deixa aí o feedback pra gente no Instagram. Tem que ter gostado, porque eu tô aqui. Foi muito legal o papo hoje, eu acho. Mais uma vez. Só sobe o nível. Foi muito bom mesmo. Nicole é desenrolada Demais. demais. Muito obrigado, Nicole, por estar aqui com a gente. Por aceitar o convite e participar aqui definitivamente do Bendito Podcast. E deixa tuas redes sociais aí pra gente, pra galera interagir. E virão mais pessoas, hein? Virão mais pessoas, olha aí. Virão mais pessoas. Vocês não perdem por esperar. Os próximos episódios aí carregam muitas surpresas. E aí eu já vou deixar uma dica. A Nicole, ela interagia com a gente pelo Instagram, né? Pelas redes e tudo mais. E foi convidada. Né, hoje faz parte da nossa equipe. Então, você aí tem um motivo para estar interagindo com a gente, mandando pergunta. Olha aí que chique. Eu tô agora com. Eu era fã e agora, olha, subiu o nível. Agora é ídolo. Deus ouviu a oração. Nicole, deixa aí tuas redes sociais. Então, eu só uso o Instagram mesmo. É @nick.arcanjo, que é meu sobrenome. Podem entrar em contato comigo lá por qualquer coisa. Eu acho difícil que tenha alguma dúvida, mas pode falar por lá. Ou então falem com as meninas que a gente conversa. Eu realmente estou feliz de estar participando aqui com vocês. Gosto de vocês e gosto dos temas aqui. Então eu acho que a gente tem muito a acrescentar. E como o Israel falou, tem gente para chegar ainda. Acredito que nos próximos, né? Massa. É isso, pessoal. Lembrando, né? O Instagram, Bendito Podcast. É isso aí. Você com certeza já viu os outros episódios. Se você não viu, veja. Lá a gente divulga as nossas redes também, pessoais. O Felipe já é da casa, eu e o Caleb também. Hoje a gente não teve a participação do Pedro, por alguns motivos. Você tá meio doente, orem pelo Pedro. Aqueles. Então, minha gente, a gente quer agradecer por vocês terem escutado aqui o nosso podcast, a gente falando muita besteira e muita coisa boa também. Muita coisa produtiva que sai dessas bocas miseráveis. E nós queremos pedir que você compartilhe com seus amigos se você tiver gostado, que interaja mais com a gente nas redes sociais. E é isso. Quero mandar um abraço para vocês. Até a próxima. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, galera. Falou! Se for preciso avisar.